Graça e paz, irmãos, que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações. Quero ler com vocês rapidamente carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, que nos diz o seguinte: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Quero compartilhar rapidamente e meditar sobre de onde vêm as guerras e contendas entre nós. Os destinatários da carta que Tiago escreve são identificados na própria carta, lá no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que ela é destinada às 12 tribos dispersas entre as nações. E entendemos aqui que as 12 tribos é aplicável a cristãos judeus que haviam se convertido. Mas entendo também, irmãos, que a carta refere-se aos cristãos e à igreja de Cristo de uma forma em geral. Tiago escreveu como pastor para instruir e encorajar um povo que ele conhecia, não era um povo desconhecido dele. Esse povo tinha sido disperso, enfrentava dificuldades, assim como toda a igreja em todo o mundo enfrenta também dificuldades, cada uma dentro da sua realidade. E aqui no capítulo 4 que nós lemos, Tiago faz algumas advertências contra o mundanismo na vida do povo, o mundanismo na vida da igreja. Nos versículos que nós lemos, do capítulo 4, versículo 1 a 3, ele trata justamente das contendas ou guerras entre nós, entre pessoas, entre irmãos. Ele começa fazendo uma pergunta esta que leva a um confronto pessoal, que leva os seus leitores a pensarem a respeito do assunto. De onde vêm as guerras? Ele pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E ele mesmo responde aqui no versículo 1, fazendo uma outra pergunta. Quando ele diz não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Interessante que a palavra grega aqui é traduzida como paixões, edonon ou redonon, é a mesma que dá a origem a uma palavra que nós conhecemos, a palavra hedonismo, que é nada mais e nada menos do que aquela tendência humana a considerar, ou a tendência humana que considera o prazer individual e imediato como a finalidade principal da vida. Em outras palavras, egoísmo, a pessoa pensar somente em si mesmo, a pessoa pensar em ter, em ganhar, em adquirir, pedir a Deus pensando somente em si mesmo. E no versículo 2 e 3, Tiago mostra as consequências desse hedonismo, ou seja, as consequências desse egoísmo. Quando ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E a palavra prazeres aqui é a mesma raiz usada lá para escrever paixões. A palavra prazeres aqui é hedonais ou redonais, de onde vem a palavra hedonismo. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós paremos para pensar um pouco. Quais têm sido os motivos e as motivações do nosso coração quando nós pedimos as coisas?
O motivo é apenas para nossa satisfação, para gastar nos nossos prazeres, ou os motivos são termos coisas para a honra e glória do Senhor e também pensando uns nos outros. Que Deus assim nos abençoe. Amém.